E aí galera, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre as características do fascismo, os primeiros sinais da ascensão do fascismo em um país, em um governo. Como a gente sabe que um governo tem características fascistas, não necessariamente ele é um governo fascista, mas que tem características fascistas. Por que isso é importante? Porque após 73 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez e de forma inexplicável, partidos de extrema-direita começam a ganhar eleições, ocupar cadeira nos congressos e parlamentos em todo o mundo, inclusive em países que o nazifascismo foi mais forte, o que é mais inexplicável ainda. Por isso é de extrema importância estarmos atentos para os sinais, características de alguns governos ultraconservadores que estão aparecendo por aí. Então, para isso, vamos esclarecer algumas características do fascismo, seguidos por alguns governos atuais. E aí tem na imagem que vocês estão vendo alguns pontos, vou falar sobre alguns deles. O primeiro é o nacionalismo forte e histórico, tá? Então, o que é o nacionalismo? Nacionalismo, vamos resumir dizendo que é a exaltação dos valores nacionais, tá? A salvaguarda dos interesses da nação, também é considerado nacionalismo, e o sentimento de pertencer a um grupo, com vínculos raciais, linguísticos, históricos. Aí você diz, tá, mas isso aí não tem problema. Realmente, o problema é quando isso é feito de maneira exacerbada, exagerada, tá? E começa a ter o que a gente chama de preferência pelo que é próprio da nação. Ou seja, achar tudo que é da nação superior aos outros. Isso acaba tornando esse nacionalismo exacerbado, que vai desembocar, lógico, e logo em xenofobia, em racismo, em acreditar que se é superior ao outro ou a outra nação, tá? Uma das características disso, por exemplo, os Estados Unidos não são um regime fascista, mas tem esse nacionalismo exacerbado e tem essa ideia de superioridade que é cultural deles, beleza? Segundo ponto, desprezo pelos direitos humanos. Os fascistas pregam um governo forte para trazer a ordem à nação, desprezam a democracia que eles viam como um ponto fraco do liberalismo. Então, para manter essa ordem social, desprezam pontos importantes dos direitos humanos, tá? Para manter a ordem social, perseguem oposicionistas, exilam pessoas que criticam ou pensam diferente, torturam, matam, ou seja, pegam os direitos humanos e simplesmente desprezam as cláusulas que estavam estabelecidas. Tudo em nome de uma ordem nacional, por ser um governo forte, autoritário. Então todo mundo que não se encaixa no padrão de apoio ao governo é visto como inimigo. Então para esses, os direitos humanos não vai servir, tá? Então, a crítica aos direitos humanos, quando tem governos que criticam os direitos humanos, a ideia de que os direitos humanos têm que acabar, a ideia de que os direitos humanos apenas para uma pequena parcela, cuidado, muita atenção, tá? É muito perigoso esses governos que pregam o fim dos direitos, das cláusulas dos direitos humanos. Então vamos ficar ligados aí. Terceiro ponto, identificação do inimigo como causa unificadora, tá? Para se ter apoio popular, eles fazem muitos discursos e buscam sempre um inimigo em comum, como a causa dos problemas econômicos, causa dos problemas sociais, causa dos desvirtuamentos morais, como eles falam, tá? E é um discurso que faz ganhar força, porque a população passa a ver aquele grupo, aquele partido, a religião, enfim, como um inimigo comum. Foi assim com os comunistas, tá? Pregado pelos nazifascistas. Os judeus eram um inimigo comum para todos os nazistas. Os Estados Unidos é um inimigo comum para a Venezuela. Você está colocando a Venezuela como um partido, como um governo fascista? Autoritário, sim. Um governo de caráter ditatorial, sim. Despreza os direitos humanos, sim. Então engloba isso aqui. E no Brasil, ultimamente, tem uma onda de ódio ao partido, ao PT, tá? Então quando você vê que esse discurso sempre de identificar um inimigo e colocar sobre ele
a culpa de tudo que aconteceu antes da nação e você como salvador da pátria, muito cuidado isso aí. Outro ponto é a supremacia militar, ou seja, uma sociedade muito militarizada. Como assim? Todo mundo vai ser militar? Não. Uma sociedade com estruturas militares, hierarquizada, ordenada, uma sociedade cheia de ordens, onde o de baixo sempre obedece o de cima, o de baixo sempre vai obedecer o de cima vai mandar no de baixo. Então, essa sociedade, essa organização de caráter militar, que a gente vê muito nos quartéis, nas Forças Armadas em geral, ela é imposta para a população. Beleza? O quinto ponto aí, um sexismo crescente, que é basicamente o que nós vimos em todo mundo, que é uma sociedade de princípios patriarcais e machista, tá? O homem sempre como o líder da família, o chefe da nação, o cara que toma as decisões, enfim. Desprezam também e lutam contra tudo que não seja a heteronormatividade, tá? Há uma luta pela questão do que é certo moralmente falando, tá? A moral cristã vai muito forte aí. Então eles pregam muito a questão da heteronormatividade. Isso aqui é aceito, isso aqui é moral, isso aqui é imoral, não vamos aceitar dentro de nossa sociedade, vai desvirtuar os princípios morais e blá blá blá. Esse é o discurso. O sexto, que é muito importante para eles, que é o controle da mídia de massa, tá? O que a população recebe como informação é basicamente o que o governo quer que a população receba como informação, tá? Então, uma frase clássica de Joseph Goebbels, ministro da informação de Hitler, que diz que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Ou seja, não estou dizendo aqui que não há coisas boas nesses governos fascistas, mas também não só há coisas boas. As partes ruins, as mortes, as torturas, as perseguições, as expulsões, os exílios, enfim, tudo isso é excluído dessas informações. Então é o que a gente chama de censura, tá? E qualquer jornal, qualquer grupo individual que queira mostrar esses fatores, acaba sendo meio que excluído. Jornais na Alemanha nazista misteriosamente pegavam fogo, a redação inteira, pessoas apareciam mortas, ou seja, há uma censura e o controle da mídia. A informação que a população recebe é geralmente a informação que o governo quer que ela receba. Beleza? Sétimo ponto, intervenção religiosa no governo, que isso é muito perigoso, tá? Geralmente são governos em que está muito ligado a igrejas, muito ligado à religião. Isso é perigoso por quê? Porque a nação deixa de ter um caráter laico, onde todo mundo é respeitado, e passa a ter um caráter religioso de uma determinada religião. E muitas vezes a Bíblia passa a ser utilizada como quase que uma constituição. E isso é perigoso demais, tá? Então, a intervenção religiosa no governo, com pessoas religiosas dentro do governo, faz com que esse item aí seja de extrema importância. O que nos leva àquele outro que nós falamos, que é a questão dos princípios morais, da heteronormatividade, que sempre é pregada. Os princípios pregados para essa nação passam a ser os princípios geralmente cristãos, tá? Oitavo, desdém pelas artes e intelectualidade. Começa o governo excluindo o Ministério da Cultura, já mostra que ele tem, no mínimo, um medo que as pessoas pensem. E se tem algo que um governo autoritário tem medo, é que as pessoas pensem por si só, tá? Que as pessoas leiam, que as pessoas se informem, que as pessoas sejam pessoas críticas. Então, o desdém pela intelectualidade é clássica desses governos. Uma imagem muito clara que me vem na cabeça agora é a do livro e a do filme, por exemplo, A Menina que Roubava Livros, onde a queima de livros que para os nazistas eram considerados livros insubordinados, tá? Livros que a população não precisaria ler. Livros em que eram vistos como deturpadores da moral. Enfim,
São várias características. O que acontece? Acontece que para o líder, esta visão de que uma sociedade intelectual, uma sociedade crítica, uma sociedade que analisa o governo é muito perigosa, tá? E como também o desdém pelas artes. As artes é vista como uma perca de tempo. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos crescer a nação, vamos fazer isso, vamos deixar a nação rica, isso com trabalho nas indústrias, nas fábricas, na agricultura, enfim. Tudo isso acontece. Então as artes ela é meio que desprezada, tá? Como ponto cultural. Por isso que há essa desvalorização das artes. Beleza? Nono, obsessão por crimes e castigos. É normal essa visão destes governos de que crimes e castigos devem ser a causa principal da sociedade. Então nós temos que combater, temos que matar, temos que botar na cadeia, temos que, enfim. Há toda uma questão social aí de segurança nacional que é pregada de propósito. Lógico, nenhuma nação quer viver sobre a égide do crime, tá? Então é algo que todo mundo sente. Então o que acontece? Acontece que isso é pregado muito mais como propaganda política, porque de verdade sabem que não vão conseguir conter a onda de crimes de uma nação inteira, mas é pregado como onda política. Nós vamos combater, bandido bom é bandido morto, enfim. Tudo isso é uma das características de partidos de caráter fascista e é utilizado também como propaganda política, não vamos nos enganar. E o 10º último ponto aí, corrupção e nepotismo desenfreado. Isso não é basicamente uma característica de regimes fascistas, mas de governos corruptos em geral, tá? De caráter liberal, comunista, socialista, fascista, não importa. Só que é muito claro isso aqui nesses governos, porque principalmente o nepotismo desenfreado, quando há esse tipo de governo, não se pode questionar isso. Não é possível questionar. Há censura, há tortura, há morte, há perseguição contra opositores. E a corrupção geralmente não é vista. Lembra do controle de mídia, que não aparece essas questões de corrupção, e quem tenta fazê-la, mostrá-la, acaba sendo perseguido? Então, geralmente, essa corrupção é vista, o buraco que foi feito dessa corrupção, só após esse governo acabar, quando a caixa preta é aberta e passa a se mostrar tudo o que fez. E lógico, tudo isso sob uma égide de nós somos os detentores da moral, do bom costume, não roubamos, somos contra a corrupção, enfim. Beleza? Então, eleições fraudulentas, que está aí. É o último ponto. Geralmente em regimes fascistas, as eleições ou são fraudulentas ou não existem. Tá? São bem questionáveis essas eleições aí. Então, esses aqui são algumas características de governos de caráter fascista. Lógico, um governo fascista, para ser fascista, não precisa ter todos, tá? E não é porque algum governo tem alguns desses que seja de fato fascista. Temos que nos ligar aí. Beleza, galera? Então, fica aí com esse resumo rapidinho aí para vocês. Vamos continuar nesse trabalho aí e muita atenção nesses governos que estão surgindo por aí, que pode trazer muito perigo para a sociedade, para a sua vida, quebra dos direitos humanos, censura. Vamos ficar esperto aí, e se chegar neguinho querendo que você vote nesses caras, diga tchau.